Olá pessoal, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo na sua rede pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Quero mandar aqui um grande abraço para a Prof_Fabi_Musicaliza. Grande abraço aqui para Ana Galo. Grande abraço aqui também para Érica Radespiel, nossa companheira aqui de bancada, que está participando conosco desta live sensacional. Gente, na verdade é muito mais do que uma live, é um mini curso sobre um tema muito importante, que é musicalização. Musicalização com temas indígenas. Gente, olha, eu estou muito feliz. Hoje, 19, de abril, Dia dos Povos Indígenas, Dia dos Povos Originários. E eu tenho a alegria de ter, ascendência indígena. O meu avô paterno dizia, olha só, Inha mãe foi pega no laço. Olha só que interessante, a minha bisavó era indígena. Eu quero saber aqui quem está participando dessa programação que tem ascendência indígena. Aqui, por exemplo, na rede pedagógica tem a Daniela Lobato, que também tem ascendência indígena. Gente, a contribuição dos povos originários para a formação cultural da nação brasileira é muito rica, muito rica, muito rica. Então, nós estamos aqui hoje em homenagem aos povos indígenas, com um minicurso sensacional que dá certificado de 2 horas para assinantes da rede pedagógica, e a assinatura aqui é muito baratinha, no máximo R$10 por mês. E o minicurso também é grátis, quem não quiser o certificado não precisa pagar nada. Gente, olha só, para fazer a inscrição no curso não precisa ser agora, pode ser depois da programação. Você vai em www.redepedagogica.com.br/cursos www.redepedagogica.com.br/cursos. Lá tem a opção para quem é assinante, que é a opção que tem o certificado incluído. O assinante não paga nada por isso. E tem a opção para não assinante. Você se inscreve lá e pode fazer o curso sem pagar nada. Lembrando que o assinante tem que estar logado. Então você vai no nosso site, no site da plataforma, que é www.rpead.com.br, e lá você faz o seu login como assinante. Depois você vai em www.redepedagogica.com.br/cursos, clica lá na opção com certificado e você já pode se inscrever, já pode fazer o conteúdo. Deixa eu ver se eu já encontro aqui a professora Débora Munhoz Barboni, que vai ministrar aqui esse minicurso juntamente com vocês. Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro aqui a professora Débora. Gente, ela que é uma professora muito competente, uma professora que se prepara muito para tudo o que ela faz. Então, para esse minicurso, ela se preparou bastante, nós conversamos bastante e vai ser bem bacana aqui esse minicurso. Deixa eu ver se eu encontro aqui a professora Débora. Ela pode mandar já a solicitação. Eu não vi aqui ainda a solicitação dela, mas já acabou de chegar. Prontinho. Vir aqui a professora Débora Munhoz Barboni. Ana Gal está aqui dizendo que música é vida, é isso mesmo. Ei, Débora! Tudo bem, Edivaldo? Tudo jóia! E que alegria estar com você aqui hoje, Débora, para tratar de 2 questões muito importantes. De um lado, a musicalização. Débora, aqui na rede pedagógica, a música é tão importante que é o elemento fundamental, essencial dos nossos stories. Nós estamos musicalizando demais os stories, E é algo realmente que vai envolvendo as pessoas, que abre o espírito.
o poder, né, da musicalização para dinamizar os processos de aprendizagem, não é mesmo? Então, de um lado, nós temos a musicalização e, de outro lado, nós temos as riquezas das culturas dos povos originários, não é mesmo, Débora? Verdade, Edivaldo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a todos que estão aqui com a gente. Muito obrigada. Vejam que nós já estamos com muitas pessoas assistindo. Isso é muito bom porque nós vemos os professores querendo saber mais, dicas, interesse por musicalização, atividades para captar a atenção das crianças nesse tema que é tão relevante que é a cultura indígena. Isso mesmo. Pessoal, olha só. Eu estou aqui mandando um abraço para alguns de vocês, por exemplo, a Nilda Ponto e Diana. Abraço aqui para a Sandra R. Gimenez. E quero fazer uma proposta para vocês. Olha, clique nesse aviãozinho aqui no canto inferior direito da sua tela e convide as suas amigas e os seus amigos para participar desta programação. Mas como que é isso, então? Como é que é combinar musicalização e cultura dos povos originários, Débora? Maravilha. Antes, Edivaldo, só quero convidar todo mundo também que gosta de música para me seguir no meu Instagram, débora.cantinho da música, onde eu compartilho muitas técnicas de musicalização, desde a educação infantil ao ensino fundamental. Mas vamos lá, Edivaldo. Trabalhar com a cultura indígena é um tema muito relevante, primeiramente porque você vai ampliar o repertório de mundo da criança em relação a ela perceber que existem músicas diferentes das que ela está acostumada a ouvir, existem povos diferentes, que têm instrumentos diferentes, especialmente a cultura indígena trabalha com muitos materiais da natureza também, então ela percebe que o quanto a natureza, que é um tema que geralmente interessa a criança, pode ser capaz de construir instrumentos que podem ser usados em diversas músicas. Então ela vai percebendo que a cultura indígena é muito rica e que a cultura indígena contribuiu também com a cultura brasileira, juntamente com a africana, com a brasileira. E outro ponto também que é fundamental é a questão que a BNCC nos orienta no trabalho do desenvolvimento integral das crianças. Ou seja, não basta saber, é importante também a criança se desenvolver como um cidadão. Então, quando a criança conhece uma cultura diferente, povos indígenas, ela não precisa gostar, porque gosto cada um tem o seu gosto, porém ela percebe as diferenças e respeita. E isso é fundamental, essa empatia, esse respeito. Então, é uma oportunidade de trabalhar esses itens, essas competências gerais da BNCC, que são tão importantes, que são as mesmas competências, desde a educação infantil ao ensino médio. Então, por exemplo, quando você trabalha com a cultura indígena, você trabalha o conhecimento sobre as culturas, sobre a cultura indígena e os diversos povos indígenas, o pensamento científico, crítico, criativo, porque você está preservando a memória dos povos nativos da América, desenvolvendo essa reflexão crítica das pessoas sobre essa triste relação que aconteceu de dominação e conquista das civilizações europeias no continente, que faz parte da nossa história. Então, esse pensamento crítico que a BNCC nos pede é uma oportunidade de trabalhar através da cultura indígena. Outros pontos também, repertório cultural, que nós já falamos, empatia, responsabilidade, cidadania, enfim. Então, novamente, o ponto principal é fazer a criança ampliar o repertório de mundo, conhecer e respeitar a diversidade, que é o tema de ordem atualmente, que é respeitar a diversidade. E um ponto muito importante, Edivaldo, é quebrar alguns pontos, né? Que o índio, ele na verdade, os antropólogos, que são as pessoas que estudam a cultura de um povo, eles dizem que a melhor forma de você chamar a população é a cultura indígena, são os indígenas, porque são vários povos. Quando você fala índio, é como se fosse um povo só.
algo, né, estereótipo, todo mundo igual. E, na verdade, existem muitos povos. Olha só a curiosidade, Divaldo. Quando os europeus chegaram por aqui, tinham cerca de 5 milhões de indígenas. Em 2010, segundo uma pesquisa do IBGE, atualmente existem 230 povos indígenas. São mais de 150 línguas, lembrando que antes da colonização eram 1.200. E cada povo tem a sua cultura, tem os seus hábitos, tem a sua música, tem a sua língua. Então, quando a criança vai percebendo isso, ela vai vendo que é algo muito rico, que as pessoas são diferentes, todos são seres humanos, mas que existem diversas pessoas diferentes e que todas elas devem ser respeitadas. E nós vamos ver no decorrer da live, Edivaldo, o quanto a música, o quanto a cultura indígena influenciou também a nossa cultura. É claro que com menos peso do que a cultura portuguesa, a cultura africana, mas também nos influenciou. E nós vamos falar sobre isso hoje. Ah, muito bem, pessoal. Então vamos nos aconchegando aqui para nós fazermos essa atividade com a professora Débora Munhoz Barboni. Débora, como é que é a questão dos estereótipos, né? Nós vemos que muitas abordagens sobre os povos indígenas são estereotipadas. Como trabalhar isso com as crianças, tentando ou neutralizando os estereótipos, não é mesmo? É verdade. Olha, então, quando nós pensamos qual que é o objetivo de trabalhar a cultura indígena, isso já vai clareando o nosso pensamento em relação sobre o que é importante trabalhar quando nós falamos de cultura indígena. Então, cultura indígena, como nós falamos, o primeiro passo é fazer a criança perceber que existem diversos povos indígenas e não apenas um. Quando nós falamos o índio, e é um exercício difícil até para a gente, porque quando, né, muitas vezes índio, então assim, pensar exatamente isso, que quando nós falamos apenas índio, nós estamos tornando ainda mais forte aquilo que foi feito lá na época da colonização. Quando os colonizadores chegaram aqui, eles achavam que tinham chegado nas Índias e unificou todo mundo, mesmo verificando, com certeza eles foram percebendo que era uma riqueza de povos, de línguas, de músicas, de culturas, de hábitos. Mesmo assim, eles os portugueses, os europeus que chegaram aqui chamaram de índios. Então, a primeira forma é você ter em mente que o seu foco é justamente ampliar esse repertório de mundo da criança em relação à cultura indígena. Então, cultura indígena é a cultura, línguas diferentes, músicas diferentes, instrumentos diferentes, hábitos diferentes, rituais. E você tem diversas formas de você abordar isso e nós vamos falar sobre isso hoje também. E outro ponto importante são os instrumentos indígenas. Eu não tenho todos, mas eu trouxe alguns instrumentos indígenas que você pode trabalhar com seus alunos. Eu sei que tem professores que têm uma incrível habilidade de construir instrumentos, não é meu caso. Eu para construir instrumentos, eu não tenho tanta habilidade, eu comprei pronto, mas eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos indígenas, porque muitas pessoas acham que instrumentos indígenas são apenas os tambores. Tem até aquela música, né? O índio tocou o seu tambor, que força ele fez para tocar. E, na verdade, tambores são alguns dos instrumentos indígenas, mas existem muitos outros. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Os pandeiros. Existem pandeiros, e é claro que foram evoluindo com o tempo. O pandeiro, a gogô, por exemplo, com casca de castanha de Pará. Isso é muito interessante, né? Eles perceberem que, deixa eu ver aqui, a criança perceber que a natureza colabora com a construção dos instrumentos musicais dos indígenas e o quanto eles são criativos, né? Olha só, esse gogô ele é feito de castanha do Pará.
da casca. Olha só que legal. E vejam que o som é diferente, o grave. Então, para fazer um ostinato, ou para simplesmente marcar o pulso, é um instrumento interessante. Então, assim como também o agogô de jatobá, que é outra fruta também. Agogô de jatobá vem do tupi e significa árvore com frutos duros. Olha só. Unhas de cabra também, olha só. Para fazer ou marcar o pulso também, ou para fazer uma sonorização numa história. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as lendas, né? Eu vou contar uma lenda para vocês, vou usar os instrumentos musicais. Então, temos também o chocalho de cabaça, olha só, que é uma fruta que eles tiram essa casca dura e fazem várias coisas com a cabaça, inclusive a maraca. Olha só como os indígenas são criativos, eles veem a natureza e vão criando instrumentos para serem utilizados. O pau de chuva, deixa eu pegar aqui o pau de chuva. O pau de chuva, que é muito interessante para fazer a paisagem sonora. Sementes de chapéu de Napoleão também, que é uma planta. Aqui são as sementes. Olha só quantos instrumentos indígenas. Pica-pau, cabuletê, são instrumentos indígenas. E existem também instrumentos de corda, por exemplo. Então, na tribo Guarani, isso que é importante saber, né? Que conforme as, conforme a cultura indígena, surgem outros instrumentos. Conforme as aldeias indígenas, tem outros instrumentos diferentes. Aí um vai conhecendo, vai adaptando, vai construindo. Então, por exemplo, Guarani tem a rabeca, que é um instrumento de corda. Então, não são apenas instrumentos de percussão. Tem as flautas de bambu, tem apitos que eles utilizam. Então vejam que a riqueza indígena é muito intensa. E esse é um grande ponto de partida, fazer a criança perceber essa riqueza, o quanto os indígenas são criativos, o quanto eles utilizam a natureza, a música como uma forma de expressão, isso é muito importante. E também nós podemos fazer brincadeiras, porque não tem algo que a criança goste mais do que brincadeira. Então, por exemplo, eu fiz uma brincadeira ontem com as crianças, que é o seguinte: você vai escolher 3 instrumentos indígenas. Eu sempre deixo as crianças explorarem os instrumentos que eu trago, sempre oriento, olha, tomem cuidado, não batam com força no chão, eles são frágeis. Então, os instrumentos precisam de cuidado, não precisa bater tão forte para o som sair. E essa parte de exploração e de pesquisa é algo que chama muito a atenção das crianças. E a brincadeira que eu fiz para despertar o interesse, eu escolhi 3 instrumentos. Então, por exemplo, eu escolhi esse chocalho, eu escolhi o pau de chuva, esse instrumento aqui, e escolhi também o agogô de castanha do Pará. Como que eu vou fazer? A nossa primeira brincadeira. Olha só, Edivaldo, é uma brincadeira para eles perceberem os instrumentos, os timbres e também já vai despertar a socialização, a interação entre as crianças. E é claro que você vai fazer mais fácil ou mais difícil conforme a faixa etária. Certo? Essa brincadeira eu trabalhei com crianças acima de 4 anos, mas você pode facilitar os movimentos e adaptar com crianças de 3 anos. Eu trabalhei essa semana com crianças de 3 anos, só que aí você explica menos, não precisa dar tantos detalhes porque a concentração deles é menor, mas você pode sim trabalhar a cultura indígena com as crianças menores porque elas aproveitam. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de outras formas de abordagem, enfim, que fiquem por aí. Então, olha só, Edivaldo, eu vou precisar da sua participação ativa nessa brincadeira, porque
A abordagem ativa sempre é o melhor caminho para captar a atenção da criança, certo? Então Certo. eu vou ligar uma música indígena para vocês que se chama Corocango. Inclusive, você encontra o vídeo na internet dessa música, é uma música que eu tirei da internet, do YouTube. E é um vídeo, pessoal, que mostra muito a cultura indígena, os índios dançando, tocando, caçando, os índios nadando, os índios na canoa, rituais que eles fazem com essa música de fundo. Então a internet também oferece um material para fazer essa contextualização. E aí, essa música que se chama Corocango, a brincadeira vai ser o seguinte, Divaldo. Quando eu tocar a maraca, você vai escolher uma parte do corpo para fazer o pulso. Pode ser batendo palmas. Lembrando, pessoal, que como a imagem vai um pouquinho atrasado, acaba que o Edivaldo, vocês vão ver que o Edivaldo ele vai fazer uma marcação diferente, porque ele vai escutar um pouquinho atrasado. Então, eu estou falando para ele falar no pulso, bater no pulso, se ficar atrasado, não é que ele não tem ritmo, não. É que vai um pouquinho atrasado, tá? A gravação, a imagem. Então, olha só, Edivaldo. Quando eu tocar a maraca, você vai escolher uma parte do corpo para fazer o pulso. Pode ser bochecha, pode ser o ombro, pode ser palmas. Então, eu falo para as crianças: você pode escolher a parte do corpo que você quiser, pode ser na perna, pode ser no chão. Você vai escolher uma parte do corpo ou no chão, pode fazer assim, um jeito que você quiser para marcar o pulso. Sempre quando eu estiver acompanhando o pulso com esse instrumento, certo? Maravilha. Quando eu mudar para esse instrumento, eu não vou falar nada, vocês precisam prestar atenção. Quando eu mudar para o agogô de castanha do Pará, nessa hora você vai virar para o seu amigo. Detalhe, Edivaldo, eles, antes de começar a brincadeira, eu já peço para eles virarem para um amigo. Nesse momento, eu posso ajudar, eu vou mediando, eles formarem duplas ou trios, enfim. E aí eu falo, se for a maraca, todo mundo vai fazer o pulso no seu próprio corpo ou no chão. Se eu fizer o agogô, você vai fazer brincadeira de mão com o seu amigo. Você vai marcar o pulso dessa forma, certo? Maravilha. Então, Edivaldo, como você está sozinho, você vai fazer isso aqui quando eu mudar. Quando eu fizer esse som aqui, ó, é um disparador de memória para avisar que está na hora de trocar de amigo. E aí, enquanto eu estiver tocando o meu pau de chuva, vocês vão se levantar devagar, com muito cuidado, e vão trocar de amigo, porque a brincadeira vai recomeçar, certo? Aí eu dou um tempinho, eu vou observando, e aí, quando eu perceber que todos fizeram duplas ou trios, eu recomeço a brincadeira. Vamos fazer? Então vamos retomar. Quando for maraca, escrevam nos comentários o que vocês vão fazer, pessoal, quando eu marcar o pulso com a maraca. Débora, mas eu não tenho esses instrumentos. Você pode adaptar com o que você quiser. Exatamente, a Rosa respondeu aqui. Bater palmas, marcar o pulso. Você pode escolher a parte que você quiser. Pode ser palmas, pode ser bater na cabeça, porque é legal a criança já estimular a criatividade. E aí, para ficar mais difícil, você pode falar assim também, ó, marca um pulso. Se eu continuo com a maraca, eu falo, agora escolhe outra parte do corpo para a criança. Exatamente. Uma pessoa falou, marcar o pulso individual. E quando eu falar, mudou, e continua aqui, a criança vai escolher outra parte. Joelho, ombro, o que ela quiser. Maravilha. Luciane, você pode utilizar o que você quiser. Exatamente, Fabi. Escolher uma parte do corpo para o pulso. A Fabi que segue o Débora.Cantinho da Música. Também me siga, hein, pessoal? Quando eu mudar para este, a gogô, o que nós vamos fazer? Quem lembra? Aí já mudou o movimento. Não é mais marcar o pulso individualmente. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Exatamente, Edivaldo. Dupla, em dupla ou em trio com os amigos, certo? Quando eu fizer esse sinal aqui, o que vocês vão fazer? É um sinal que é hora de trocar de dupla, certo? Maravilha! E aí, quando eu tocar o pau de chuva, é o momento que eles vão se levantar e vão trocar de amigo. Então, é uma brincadeira interativa muito divertida com a música indígena, que eu vou mostrar para vocês agora, e com
3 instrumentos indígenas. O ideal é fazer com instrumentos indígenas para trabalhar a cultura indígena. Você pode construir uma maraca, a gogô, o pau de chuva. Esses instrumentos você consegue, se você tem habilidades manuais, no YouTube tem como construir esses instrumentos musicais, certo? Então vamos lá, Edivaldo, vamos combinar os gestos. Como você está sozinho, quando for maraca, você vai marcar o pulso individual, tá? Mas escolhe um movimento que as pessoas podem ver, exatamente, pode ser palmas. Quando for esse, Edivaldo, o que você vai fazer? Exatamente, fazer dupla com um amigo. Pode ser assim ou pode ser assim. Quando eu fizer esse aqui, Edivaldo, como você está sozinho, você vai fazer esse daqui, ó. Que quer dizer assim, ó, trocar com um amigo. Com os pequenininhos, você pode fazer, combinar esses movimentos aqui, certo? Se você perceber que é um pouco difícil, você adapta conforme a sua faixa etária. Então eu vou ligar a música indígena agora, que se chama Corocango. Você encontra no YouTube essa música. Vamos combinar, vamos começar preparados? Então vamos lá. Todos preparados, vamos começar. Atenção. Opa, vamos lá. Vai começar. Ó. Escolhe uma coisa. Brinquem com a gente, pessoal. Escolhe outra parte do corpo agora para marcar o pulso. Não tem certo e errado. Outra parte do corpo agora. Pode ser cabeça, pode ser ombro, pode ser na perna. Onde você quiser. A música se chama Corocango. Maravilha! Agora outra parte do corpo para marcar o pulso. Por enquanto está individual, certo? Eles amam essa brincadeira, pessoal. E atenção! E agora? Brincadeira de mão com os amigos. Você não precisa falar, tá, pessoal? Aliás, não fale, deixa que eles percebam. Eles amam essa brincadeira. Pode fazer depois de conta. E atenção! Nessa hora ele já sabe. Agora, ó, gira, gira, ó, gira, gira agora, ó, gira, gira. Nessa hora eu vou falar pra vocês, mas com as crianças eu nem falo. As crianças se levantam e trocam de amigos, porque a brincadeira vai começar. Enquanto o pau de chuva está sendo tocado, a criança vai trocando de amigos. Quando eu perceber que as duplas dos trios estão definidos, eu começo. Voltou do começo agora, já é outro agora. Voltou do pulso, ó, cabeça agora, marcando o pulso. Ah, marca o pulso. Dupla! Brincadeira de mão. E assim por diante. Edivaldo, essa brincadeira, eles amam. Olha só, nós estamos trabalhando aqui os instrumentos indígenas, a música indígena de uma forma divertida, interativa, já promovendo a socialização, desenvolvimento de pulso. Eles precisam prestar atenção para saber quando muda o timbre do instrumento, muda o movimento, muda o combinado. E eles precisam também ser criativos, porque quando eu falo muda, eles estão assim, certo? Eu falei mudou, eles têm que mudar a parte do corpo. Mudou! E assim, eu não falo nada para eles. Eu não falo, pessoal, mudou o instrumento. Não, eles, ó, eu falei, eles já mudam.
Então, pessoal, não falem nada, você simplesmente muda o instrumento, eles prestam atenção e fazem. E essa é uma forma deles já começarem a ter contato de uma forma divertida com a cultura indígena. Brincando. Sempre o caminho são as brincadeiras e interações com a BNCC Fala. Então, essa foi a primeira brincadeira que é muito interessante para a gente promover a brincadeira e interação. Estou vendo o pessoal colocar vários coraçõezinhos. Que bom, pessoal, que vocês gostaram. Fico feliz. É bem legal, né, Débora? Débora, a gente percebe, né, alguns estudos apontam que a socialização, né, na verdade, assim, as primeiras formações humanas surgiram exatamente em todos os rituais, né? Rituais com música, não é mesmo, Débora? E por que que a música é uma constante em todas as culturas, hein, Débora? Inclusive nas culturas indígenas. Olha, é difícil saber, Edivaldo, quem começou primeiro, se foi o homem ou se foi a música. Provavelmente, porque assim, os sons da natureza já fazem música, certo? E é É. muito natural, né? Quando você estuda a história do homem, você vê que o homem, desde a época do homem das cavernas, eles já criavam instrumentos. Eu acho que é algo que realmente veio intrínseco, que Deus colocou de uma forma muito intrínseca no homem para que ele se expresse, porque o ser humano, ele precisa se expressar. Não é à toa que um dos direitos de aprendizagem da criança é a expressão, porque nós precisamos nos expressar e a música é uma forma de expressão. A música indígena, ela acompanha exatamente isso, o dia a dia dos indígenas. Na caça, na pesca, para brincar, nos rituais, enfim, a música faz parte. E vejam que isso é tão intrínseco do homem que desde o começo, desde as primeiras civilizações, sempre teve música. A gente não é conhecido nenhuma cultura que não tenha a sua música. E através da música que o povo escuta, nós conhecemos muito como é aquele povo. Então, você quer conhecer um pouco aquela pessoa? Que tipo de música ela gosta de ouvir? Isso fala muito sobre os valores dela, sobre o que ela acha importante, sobre o que ela acha interessante. Então, eu não sei se foi Aristóteles que falou isso, se foi Platão, mas eles, um desses grandes filósofos, eu sei que é uma frase de um grande filósofo, não é minha frase, mas ele disse isso, que você quer conhecer um povo, conheça a música que ele faz. Quer conhecer a cultura indígena? Mostre para as crianças, conheça a música indígena. Aliás, Edivaldo, eu quero indicar aqui, para quem quer se aprofundar no assunto, assim, existem duas grandes especialistas no assunto de cultura indígena. Eu estudei os livros delas, eu tenho os livros delas, que é a Magda Pulse e a Berenice de Almeida. Elas têm dois livros que eu acho incríveis. Dois livros, um é Outras Terras, Outros Sons e Cantos da Floresta. Então, são assim, especialistas e o material delas é muito rico. Então, se você quer estudar cultura indígena, estude o material delas porque é fantástico. Inclusive tem o site delas também, Canto da Floresta, que é muito completo, porque não é simplesmente quando você ensina um, dois, três índiozinhos, essa música é música folclórica. Eu gosto dessa música, eu uso na minha aula, mas não para trabalhar a cultura indígena. Porque o que você está falando da cultura indígena, da música indígena, dos hábitos? Nada. Certo? Você, novamente, não sou contra. Inclusive, eu uso a música folclórica um, dois, três indiozinhos com os meus alunos. Mas essa não é uma música. Ah, vou trabalhar a cultura indígena com os meus alunos, então eu vou ensinar um, dois, três indiozinhos. Não, a cultura indígena é justamente isso. Quebra de estereótipo, mostrar a cultura indígena como ela é, os instrumentos, a música, os hábitos, quantos povos indígenas existem, para ampliar o repertório de mundo da criança. Novamente, o que nós falamos no começo, não é, o objetivo não é fazer a criança amar cultura indígena, porque gosto é muito subjetivo, mas é fazer a criança conhecer e respeitar o diferente. Isso é muito importante. Ah, muito legal, Débora. E falando em folclore, você teria lendas para ilustrar trabalhos, né, musicalizações com temas indígenas, Débora? Sim,
Tem sim, Edivaldo. Quando nós falamos de lendas, é importante pensar assim, como que você vai abordar a cultura indígena. Isso é importante. Eu geralmente não gosto de já começar com uma lenda indígena. E também assim, saber que tem lendas indígenas que são um pouco assustadoras. Porque o indígena ele trabalha muito com o místico muitas vezes. Então, é de cada um isso, né? Para abordar a cultura indígena, eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer uma roda de conversa com as crianças. Já vou chegar na lenda, tá, Edivaldo? Mas, por exemplo, quando você inicia com uma roda de conversa, é legal você saber o que a criança já sabe sobre o assunto. E quebrar os estereótipos nesse momento, porque muitas vezes você percebe que as crianças confundem japonês com índio, porque eles têm cabelo liso, mas é uma cultura completamente diferente. Mas é engraçado como eles acham que o índio, japonês, chinês, especialmente os bem pequenos, e nessa hora você vai falar que são culturas completamente diferentes. Lembra? Repertório cultural, ampliar o repertório de mundo dessa criança, tudo isso é muito importante. E aí, o que você pode fazer? Você pode também trazer imagens reais para a criança ver. Então, por exemplo, existe um museu de arte indígena, tem um site chamado mymuseu.com.br, onde tem várias figuras. Eu, por exemplo, gosto muito de trazer a figura do pajé, certo? Que é uma palavra do Tupi-Guarani. O pajé é considerado uma das figuras mais importantes dentro da comunidade indígena brasileira. Ele é o conselheiro, curandeiro, ele ensina lendas para o seu povo, para o representante. E é importante também falar sobre o cocar, por exemplo, que é esse adorno. E esse adorno, ele é conquistado por meio de atos de coragem na batalha. As penas significavam os próprios atos. Alguns guerreiros poderiam ter obtido apenas 2 ou 3 penas de honra em toda a sua vida, pelo fato da alta dificuldade para conquistá-los. O cocar indígena também foi uma marca maior de respeito, porque nunca poderia ser usado sem o consentimento dos líderes da tribo. Então, quanto mais penas tem esse adorno, mais respeito esse indígena tem perante a aldeia, porque mostra que ele é corajoso, que ele conquistou muitas coisas para a sua tribo. Então, olha só, por isso que não combina trabalhar EVA aqui. EVA não tem nada a ver, né? Eu não sou contra EVA, em algumas atividades eu uso EVA na minha aula, mas não para trabalhar cultura indígena, porque se cultura indígena o cocar é um grande símbolo de respeito, de status. Você vai trabalhar com EVA? Que o EVA tem a ver com a cultura indígena? Nada, né? Então, isso é muito importante. Você vai trabalhar cultura indígena, trabalhe com os elementos da natureza, porque a criança vai entendendo isso conforme ela sente o cheiro, conforme ela toca, conforme ela explora, conforme ela vê vídeos, conforme ela vê fotos. Tudo isso vai enriquecendo esse repertório de mundo da criança em relação ao repertório, em relação à cultura indígena, que é riquíssima. Porque ele está falando que bacana, não sabia o significado exato desse adorno. Exatamente. Então, esse índio, por exemplo, com certeza ele foi um grande guerreiro. Ele conquistou muitos, ele provou muita coragem. Não é simplesmente algo que a pessoa pode colocar sem o consentimento dos líderes da tribo. Então, dependendo desse adorno, o respeito é muito grande, certo? Mas mesmo que tenha 1, 2, 3 penas, já mostra que é um guerreiro que encarou, que é corajoso. Então, falar de cultura é falar exatamente as características desses povos, que são diversos. Então, outra forma também que é muito interessante para fazer a criança ficar encantada com a cultura indígena. Eu vi uma pessoa falando, Débora, qual que é o seu site? Escreveu aqui. É Débora.cantinho da música, tá bom, pessoal? Débora.cantinho da música. Me sigam lá. Outra forma de também trabalhar, fazer a criança ficar interessada nesse assunto, cultura indígena, é você partir do interesse da criança. O que a criança mais gosta de fazer, pessoal? Uma das coisas que a criança mais gosta de fazer. Quem sabe? Escreva nos comentários, vamos ver. Quem sabe? Criança gosta de... Tanto que a BNCC fala muito, que é um direito.
que é um eixo. Aqui está falando, ó, moro em Tocantins e hoje estão em festa. Muito lindo. Olha só que privilégio que você tem, hein? De ver tudo isso ao vivo aí perto da sua casa. As pessoas estão escrevendo aqui, Edivaldo, brincar. Exatamente. Então, leve fotos de índios brincando. Porque aí a criança vai se identificar. Olha, os índios brincam, como eu. E aí você fala, sabe a peteca? A peteca veio da cultura indígena. Olha! Exatamente. Você pode, inclusive, construir uma peteca com as crianças. Uma forma é com argila, palhas de milho. Tem outras brincadeiras que os indígenas fazem. Cabos de guerra, corrida de saci, dentre muitas outras brincadeiras. Então, pessoal, quando a criança vai percebendo, vai assistindo vídeos, vendo as crianças brincando, vai percebendo que existem brincadeiras que eles fazem, que vieram dos indígenas, tudo isso vai fazendo diferença nesse repertório cultural da criança. Vejam que isso é muito diferente de simplesmente cantar um, dois, três índiozinhos, certo? Novamente, não sou contra trabalhar a música um, dois, três índiozinhos, é uma música do folclore, as crianças amam, mas não com foco no trabalho da cultura indígena, certo? Porque cultura tem a ver com os valores, com a língua, com os instrumentos, a música, os hábitos de um povo. E no caso da cultura indígena, são vários povos, certo? A Simara está falando. Hoje eu fiz a peteca com os meus alunos. Maravilha! Então eles estão falando, nossa, a cultura indígena é divertida, certo? Isso é muito importante. E aí, Edivaldo, nós chegamos agora na sua pergunta, que é o trabalho com as lendas. Então, eu gosto sempre de falar primeiro do pajé, mostro a foto do pajé, porque o pajé geralmente é o narrador oficial, ele é o líder da aldeia e ele é a pessoa que geralmente costuma sonorizar as histórias, as lendas, imitando o som do riacho, dos animais, do vento, da água. Então vejam, pessoal, a Fabi está falando, levei instrumentos indígenas na aula, eles amaram. Que bom, Fabi. Domingo minhas filhas viram de perto de Brasília, a cultura indígena deveria ser mais valorizada, exatamente preservada, porque contribuiu com a nossa cultura também, e principalmente nessa questão de respeito à diversidade, respeito ao próximo, que é fundamental para um bom cidadão. Então, pessoal, isso é importante, saber que as lendas são histórias que são entremeadas com sons, como nós vamos ver agora, e que representam falas de animais, seres da floresta. O narrador oficial, geralmente, é quem? O pajé, o líder da aldeia. E eu vou contar para vocês uma lenda que eu gosto muito. Eu contei ontem para os meus alunos, eles prestaram bastante atenção, então eu falei, então eu vou levar amanhã na live da rede pedagógica. É importante saber que, como é uma lenda folclórica, existem algumas diferentes finalizações. Eu escolhi a que eu mais me identifiquei, pode ser que você fale, eu conheço essa também, eu conheço uma diferente. E aí, pessoal, eu vou utilizar alguns elementos da natureza para representar os personagens dessa história, certo? Deixa eu ver se estão aqui. Maravilha, espero não ter esquecido de nada, certo? Então vamos lá. A lenda que eu vou contar é a lenda da Vitória Régia. Vamos lá. Em uma aldeia indígena, há muito tempo atrás, existiam muitas pessoas e existia uma lenda de um índio guerreiro que era muito corajoso, era muito forte, mas infelizmente um dia ele perdeu uma batalha e ele virou uma lua muito bonita que ficava no céu. E dizem essa lenda também dizia que o índio, lá do alto, o indígena, lá do alto da lua, ele ficava vendo, e quando ele via uma indígena, o que ele fazia? Ele ficava encantado por ela, ele se apaixonava por ela e transformava ela em estrela.
E as indígenas ficavam encantadas com essa história. E muitas ficavam olhando para a lua. Elas olhavam para a lua e falavam: quando o indígena guerreiro vai me escolher? Porque eu quero me transformar numa estrela. Inclusive, a indígena Nayá. A indígena Nayá, ela era apaixonada pela lua. Ela gostava muito do sol. Mas à noite ela ficava olhando aquela lua tão bonita e falava: quando que a lua, com o indígena guerreiro, vai me escolher para que eu possa virar estrela? Mas isso nunca acontecia. Até que um belo dia, a lua estava brilhando muito bonita lá no alto. Era noite de lua cheia. E na frente da casa da indígena Nayá existia um rio com águas cristalinas que passavam lá na frente. Então, a indígena Nayá olhava a lua encantada e falava: quando que o indígena guerreiro que está nessa lua vai me escolher? Eu queria tanto virar uma estrela. E de repente, quando ela olhou, ela viu refletida em cima, na superfície daquele rio, a imagem da lua. A imagem da lua e do guerreiro refletida na superfície do rio. E nessa hora ela não se aguentou e chegou perto do rio e beijou a superfície da água. Só que nesse momento ela afundou e foi caindo, e foi mergulhando, e foi mergulhando, e foi mergulhando. E ela não conseguia sair do fundo da água. Ela não conseguia sair. E nesse momento, o indígena guerreiro, sabendo quanto Nayá era apaixonada por ele, avisou as plantinhas, as algas, e todas elas se juntaram e, como uma planta com uma grande folha em forma de círculo, com bordas levantadas, sustentaram e subiram. E olha só, desde então, Nayá passou a ser vista flutuando nas beiras dos rios sobre uma grande raiz redonda. E essa raiz redonda é chamada a estrela do mar, a Vitória Régia. E é por isso que essa lenda se chama Vitória Régia. E todos ficam muito felizes de verem a Vitória Régia junto com a Nayá. A Nayá passou a passear no rio, em cima da Vitória Régia. E ela sempre foi uma menina muito bondosa, então ela vai distribuindo plantinhas por onde passa. E essa foi a lenda da Vitória Régia, que entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Muito bem, Débora. Parabéns aí. Gostei muito da performance e gostei muito desta lenda. Estou vendo muitas palmas aqui, Ana Galo, Márcio Silva, Lu Underline Santos. Nossa, muitas palmas, viu, Débora? Que bom, pessoal. É uma lenda que as crianças ficam assim, encantadas, porque aparecem, né, os elementos da natureza, tem os fatos, né, o elemento principal, né, do enredo, quando ela mergulha, o que será que vai acontecer? Então é uma história que aparece em momentos de muito suspense. E no final ela realiza o grande sonho de se encontrar com a Vitória Régia, que é a estrela do mar. E existem algumas variantes dessa lenda. Algumas existe uma versão onde a Nayá morre e ela vira a Vitória Régia, certo? Eu escolhi uma versão mais light, mas aí fica a critério de cada um, certo? É folclore, então existem variantes sobre o mesmo tema. E aí cada um escolhe
a versão que se interessa mais. Então vejam que aqui eu escolhi os elementos da natureza para chamar a atenção da criança. Eu gosto, quem acompanha, aqui está falando, ah, Débora, parecia uma criança aqui assistindo a sua história. Muito obrigada. Ai, que bom, muito obrigada. E realmente, pessoal, esse é o poder da história, né? A história não é à toa que quando nós trabalhamos com histórias, com música, independente da temática, você encanta as crianças, porque é, toda pessoa, todo ser humano gosta de história. Por isso que existe novela, filme, desenhos, livros de histórias para diversas faixas etárias. E essa lenda da Vitória Régia é muito interessante também para você trabalhar a cultura indígena, trabalhando, porque é uma lenda indígena, e também trabalha essa questão mística, né, dos elementos da natureza, que é algo muito presente. Os índios procuram explicar a lua, o sol, através das histórias, de uma forma mais mística. Então, essa lenda é outra forma também de você trazer os instrumentos musicais de uma forma lúdica, de uma forma divertida e captar a atenção da criança para que ela veja que a cultura indígena é rica e ela é lúdica. Então, vale a pena também incluir lendas quando você trabalha a cultura indígena. Muito bem, Débora. Eu queria combinar com você uma coisa. Nós estamos chegando aqui, é quase uma hora de live. Passou muito rapidamente, viu, Débora? Eu queria combinar com você o seguinte: nós encerrarmos essa live e começarmos uma outra para você poder finalizar com mais tempo, com mais fôlego. O que você acha, Débora? Acho perfeito, pessoal. Vou passar mais algumas dicas aqui, mesmo porque o Instagram às vezes derruba a live, né? Se passa de uma hora. Edivaldo, só para finalizar aqui com as pessoas que estão aqui comigo. Pessoal, se você gosta de música, se você gosta de história, não se esqueça de me seguir no Débora.cantinho da música, no meu Instagram, certo? Débora.cantinho da música. Espero você lá. Então, Edivaldo, nós vamos finalizar e voltar? É isso? Gente, eu quero aproveitar aqui para fazer duas recomendações, tá? Aliás, três recomendações. A primeira é reforçar esse convite da Débora de seguir Débora.cantinho da música, tá? Muito legal, muito bacana. A rede pedagógica recomenda demais. A segunda dica é você adquirir o curso Musicalização Infantil da Débora. Gente, nós fizemos uma parceria, já tem anos já, essa parceria, e a Débora concordou em disponibilizar o curso Musicalização Infantil, muito baratinho, um curso que tem músicas, muitos conteúdos para você baixar, a gente recomenda. E você que é assinante da rede pedagógica tem um desconto de R$ 50 para adquirir o curso. Olha só, de R$ 200, Débora, eu vejo aí curso de R$ 1.500, R$ 2.500, esse está bem baratinho, R$ 200. E para quem é assinante, apenas R$ 150. Recomendo demais. E Lembrando, né, Divaldo, que vem com os áudios, vem com o vídeo do passo a passo, com as atividades, totalmente alinhado com a BNCC, vem os áudios para baixar e já colocar em prática. E tem muitas histórias, tem músicas, e vem também com o certificado da rede pedagógica. Isso mesmo. E o certificado não é de 60 horas, de 70 horas, porque tem muito conteúdo. Para você Que se inscrever, legal. é só você ir em www.rp de rede pedagógica, EAD de educação à distância.com.br www.rpead.com.br. Você busca lá a musicalização que você vai encontrar o curso. Vale muito a pena. E a terceira dica aqui, gente, é que você aproveite aí esses 2 minutinhos que nós vamos fazer de intervalo para convidar suas amigas, os seus amigos, para acompanhar esta segunda live, tá? 2 minutinhos mesmo, a gente toma uma água e já volta. Combinado então, Débora? Combinado, espero vocês, pessoal. Vou trazer mais dicas, certo? Beleza. Até daqui a pouquinho, gente. Até daqui a pouquinho. Clorisneia, lindo nome. Anitta Bradenburg, lindo nome também. Muito legal, gente. A Anitta até perguntou, depois a gente responde isso na O volta. site da cultura indígena, maravilha. Olha, como eu disse para vocês, para quem quer se aprofundar em cultura indígena, existem duas especialistas que, assim, admiro demais o trabalho delas, que é a Magda Pussi e a Berenice de Almeida. Elas são fantásticas, elas têm um trabalho, assim,
muito, muito, muito aprofundado sobre cultura indígena. E elas fizeram parceria com o grupo Mauá, que fizeram gravação com canções indígenas, tudo muito incrível. E elas têm dois livros, que é Outras Terras, Outros Sons, e também, deixa eu procurar aqui, eu tenho os dois livros, só que eu deixei na escola. O outro se chama Cantos da Floresta. E o site delas é www.cantosdafloresta.com.br. Lá tem muita informação sobre cultura indígena. Muito bem, gente. Então tá. A gente volta daqui a 2 minutinhos. Tá joia, Mirela? Tá joia, pessoal? Então daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui com Débora Munhoz Barboni e esse mini curso Musicalização com temas indígenas. Tchau, pessoal. Tchau, Até Débora. daqui a pouquinho, pessoal.